A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos, seja com todos vocês espalhados nos 4 cantos da terra. É muita alegria, meus amados, nós estamos aqui trazendo para os irmãos mais um alimento sólido, direto do trono do Pai, para que toda a igreja de Filadélfia cresça em graça, conhecimento, em beleza diante de Yahweh e dos homens. Nós vamos iniciar aqui mais um estudo, mais um maná celestial que o Pai preparou para aqueles que estão sendo selados para o grande dia, o arrebatamento das primícias. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Como é fundamental, inicialmente, a gente começar invocar e depois orar, né? Você percebe que o invocar, nós estamos pedindo atenção, né? Nós estamos buscando aquele a quem dirige a nossa oração, preste atenção em nós, né? Então, o invocar, ele tem essa finalidade. Logo em seguida, nós vamos orar, né? E até nisso, irmãos, diante da perseguição que Filadélfia tem sofrido, até porque nós invocamos e oramos antes de fazer o vídeo, nós temos sido criticados e perseguidos. Isso mostra claramente a fúria de Satanás, né? Nós vemos aí com esses que têm sido instrumentos na mão de Satanás, que se cumpre ali a palavra, a igreja em Filadélfia, desses que são sinagoga de Satanás, nos perseguir porque nós invocamos e oramos, né? E isso no meio dos Yaldim, irmãos. Nós não estamos falando ali de denominações, não. Nós estamos falando no meio dos Yaldins. Então vamos, mais uma vez, eu te convido, conosco, vamos invocar e vamos orar para que o estudo seja completo, porque nós não queremos fazer nada de nós mesmos. Seja o próprio Espírito de Yahweh, de Yahshua, a falar por nossas bocas. E eu peço aos irmãos que tirem todo o preconceito do seu coração para que você possa ouvir a verdade. E o estudo de hoje será tremendo. Verdade. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Vamos juntos. Oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahweh. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Amado Pai, gratidão eterna por nos dar a oportunidade de sermos esses sentinelas que foram levantados e a voz de trombeta a anunciar a verdade nesse mundo tão corrompido, nesse mundo tão caído. Mas a verdade está presente nesta terra no final dos tempos. Por isso, Pai, tira todo obstáculo, sim, Pai, todo muro, toda muralha, sim, Pai, que Satanás tem construído contra os nossos irmãos Yaldins, que tem tapado os ouvidos para não ouvir a verdade, que eles possam ouvir e possam se converter, Pai. Sim, Pai. Conforme a palavra diz, aquilo que você tem ouvido, converte-te. Eu peço a Ti, Pai, no nome de Yahshua, o verdadeiro e único Mashiach, e assim seja feito a vontade do Pai Yahshua. Amados, esse vídeo que nós estamos fazendo é um vídeo até para explicar um pouquinho. Nós temos sofrido esses ataques, falando que nós temos dividido Filadélfia. E eu quero mostrar para vocês, irmãos, na palavra,
que nós não estamos dividindo absolutamente nada. Nós não estamos com espírito de facção, de divisão, muito pelo contrário. Nós vamos ver aqui na palavra que o filho, ele teve que largar da mãe, né? O filho, ele teve que nascer. E quando ele nasceu, que é Filadélfia, o filho varão é Filadélfia. Ele não foi arrebatado de imediato. Ele precisa ser desmamado para ser arrebatado, né? Mas, já no momento que ele nasce, o que acontece? Há uma ruptura, né? Há uma ruptura ali, o cordão umbilical é cortado. Então, os nutrientes ali que estavam na mãe já não estão mais no filho, né? Verdade. E ali começa um processo. A criança recebe o leite essencial, vai se crescendo, e na medida que vai crescendo, vai sendo substituídos os alimentos, até que essa criança esteja completamente livre do leite essencial ali da sua mãe, né? Então eu quero trazer esse estudo aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam o quê? Que o filho varão, ele tem que se separar da sua mãe. Ele tem que se separar. Por quê? Porque ele vai ser entregue no templo. Ele vai ser entregue no templo. E a mãe vai continuar aqui na terra. A mãe vai continuar aqui na terra. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra, né, em Apocalipse 12. Vamos lá. Que diz assim, irmãos, Apocalipse 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetros de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Al lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Isso, exatamente. Então aqui, irmãos, nós já começamos aqui a ver que tem uma ruptura. Existe uma ruptura entre mãe e filho. Entre mãe e filho. São separados. Houve uma ruptura. Aqui está falando que o menino foi cortado ao meio? Não. Não. Filadélfia está sendo dividida? Não. Filadélfia, que é o filho varão, continuou íntegro, continuou completo. Entende? Exatamente. Continuou completo. Continuou um bebê completo. Ele foi, sim, separado da mãe. A mãe. Então, esse é o entendimento, irmãos, que os irmãos não estão entendendo. Nós já trouxemos aqui 3 vídeos, né, que nós falávamos que nós falamos que não ia ter arrebatamento, né, dia 26 e 27, né, do mês de abril, que isso foi trazido pelo mensageiro de Sardes, né, e com isso não houve o arrebatamento, né, mas nós já sabíamos que não ia ter o arrebatamento. Por quê? Porque o menino não foi desmamado. Ainda estava em processo de crescimento. E nós trouxemos lá atrás o estudo quando nós falamos de Samuel. Samuel é uma representação de Filadélfia. Por quê? Porque ele é o filho varão. Ele é o filho que nasceu ali de Ana, né? E ali ele precisou nascer, ser desmamado, para que fosse entregue no templo para servir Al. Compreende? Sim. Então ele é um filho da promessa. Por que ele é um filho da promessa? Porque Ana era estéril. E eu quero dizer para os irmãos, eu quero lembrar os irmãos, que muitas vezes a gente está falando as coisas, os irmãos não buscam no entendimento nas Escrituras, para ver se nós estamos falando de forma correta. Porque se nós estamos falando conforme as Escrituras, nós estamos falando conforme as Escrituras, a interpretação do qual as Escrituras foram anunciadas. Verdade. Nós não estamos fazendo uma particular interpretação. A particular interpretação é o que aconteceu com o mensageiro de Sardes. Por quê? Ele pegou na palavra,
só que ele fez uma interpretação particular, anunciando datas de arrebatamento de particular interpretação. Era uma interpretação de Yahweh? Não. Por quê? Porque se fosse uma interpretação de Yahweh, o arrebatamento tinha acontecido já de primeira. Na primeira vez que Na primeira vez. E ele já fez isso 7 vezes, irmãos, e não aprende. Ele não aprende, ele não pede perdão para os irmãos, entendeu? Por quê? Aí os irmãos falam assim, os irmãos querem tapar o sol com a peneira, né? Os irmãos querem tampar o sol com a peneira. E fala assim, não, ele falou conforme as escrituras. Ele falou assim, conforme as escrituras, até Satanás falou com Yahshua. Com certeza. Quando ele quis tentar Yahshua, ele falou conforme as escrituras. Mas estava na interpretação correta? Não, estava fora do contexto. Estava fora do contexto. Entendeu? Então, quando alguém vai falar das escrituras e vai fazer uma interpretação, ele está fazendo como um profeta. Né? O profeta trouxe isso já em entendimento para os irmãos. Profeta, na nova aliança, ele faz o quê? Ele faz a interpretação das escrituras. Esse é o profeta, esse é o dom de profeta. Ele faz a interpretação das escrituras. Então, amados irmãos, quando a gente está falando sobre profeta, tá? Você tem que saber a distinção do profeta da antiga aliança e o profeta da nova aliança, que é um dom, né? É um dom que foi entregue por Yahshua para capacitar os irmãos da igreja, tá? Então, existe esse dom, que chama dom de profecia. Dom de profecia na nova aliança não é dom de adivinhação, como as denominações acham. O dom de profecia na nova aliança é o dom de interpretar as escrituras conforme o espírito de Yahweh, conforme a propósito da mensagem, propósito da palavra. Muitos irmãos aí no grupo Yaldins, seguindo o homem, né? Seguindo o homem, fala assim conosco. Porque nós queremos o quê? Nós queremos documento. Queremos provas documentais, né? Humanas. Aí eu pergunto assim para os irmãos, falo assim, irmãos, vocês estão engajados exatamente como Sardes. Exatamente. Os seminários de Sardes, eles são baseados em documento humano e documento totalmente manipulados. Vamos ver conforme a palavra. Eu vou escolher aqui a interpretação aqui que a gente vai ver sobre esses segredos. Vamos ver se a gente tem que interpretar através de documento humano ou segundo o Espírito de Yahweh. Vamos ver isso? Eu escolhi aqui a tradução King James. Isso está em 1 Coríntios 2, versículo 12, 13, 14 e 15. Vamos ver juntos. Diz assim: nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo. Olha aqui. Não recebemos o espírito do mundo. Quer dizer, nós não estamos presos a documentos humanos. Presta atenção. Nós, entretanto, isso está em 1 Coríntios 2,12, nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Yahweh, a fim de que possamos compreender o que por Yahweh nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo ser humano. Viu aqui? Não com palavras ensinadas pelo ser humano, em documento humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito de Yahshua, interpretando as verdades espirituais para os que são
espirituais. Os Muito que bom. são espirituais, eles vão entender a mensagem que vem de Yahweh pelo espírito de Yahweh. Mas os que são carnais e terrenos vão querer documentos carnais e terrenos. Continuando. As pessoas, no versículo 14, as pessoas que não têm o espírito, aqui espírito em letra maiúscula, espírito de Yahweh, não aceitam as verdades que vêm do espírito de Yahweh. Veja bem, as pessoas que não têm o espírito de Yahweh não aceitam as verdades que vêm do espírito de Yahweh, pois lhe parecem absurdas. Percebe? Parece absurda. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Estas revelações são discernidas espiritualmente. E aquele que não tem o espírito de Yahweh não consegue discerni-las porque lhes parecem absurdas. Exatamente. E ele continua no versículo 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é compreendido. Percebe? Por quê? Porque o mundo não tem o espírito de Yahweh. O mundo não tem o espírito de Yahweh. Como que o mundo pode entender essas verdades que são espirituais sem o espírito de Yahweh? Compreende, irmãos? Eu queria trazer isso para os irmãos entenderem a respeito de documento humano, irmãos. Entendeu? Documento humano, manipulados. E os irmãos têm um documento maior que as Escrituras. As Escrituras trazendo as verdades. E nós, Filadélfia, trazendo as verdades agora para o final dos tempos, que nos foi dado a chave para abrir o entendimento, para trazer para os irmãos saírem da ignorância, sair ali das cadeias, das prisões que Satanás aprisionou. Uma coisa, irmãos, que eu fico assim, impressionado diante do ensino que nós trouxemos a respeito de os evangelhos anátemas, né? Tem irmão que fala assim, eu posso provar que tem coisa boa ali. Irmãos, não entende as coisas celestiais, entendeu o que é anátema. Não entendeu? Olha só, está falando aqui que as coisas celestiais, espirituais, são discernidas pelo espírito de Yahweh nessa pessoa. Se essa pessoa, o Pai manda e mostra que esses evangelhos anátemas, esses evangelhos fez que a era de Éfeso entrasse em ruína. A primeira era era para ser a era que seria a primogênita. Compreende? Mas ela por quê? Porque começou a dar ouvidos a esses outros evangelhos que são anátemas, que foram manipulados, que tem ali esse espírito do antimachia já há muito tempo, como João já falou, que havia já um espírito, naquela época da igreja primitiva, o espírito do antimachia já estava preparando o terreno, entendeu? Estava preparando o terreno para aquela semente maligna ser plantada nessa terra. Aí os irmãos veem que o evangelho é mostrado que é anátema, mostrado que um fermento, porque Yahweh sempre faz uma comparação das coisas celestiais com as humanas, mostrando quando você vai fazer um bolo, né? Eu vou fazer um bolo, que bacana, você vai fazer um bolo? Então você vai fazer e você põe lá o fermento. Não estou falando para os irmãos para não comer bolo que põe fermento, não é isso não, irmão. E Yahweh está falando ali simplesmente para você entender que você fazendo um bolo, colocando fermento e o bolo cresce, depois você não tem como separar o fermento da farinha mais. Virou uma coisa só e virou uma coisa
humanamente falando, que não tem volta. Não tem volta, não se separa mais. Isso que ele está querendo dizer, irmão. Está querendo dizer que uma vez fermentado a massa, não dá mais para se consumir. Então a gente traz essa mensagem para os irmãos, entendeu? De verdade, de libertação, mas as pessoas ainda nos chamam de hereges. Hereges, falando que nós estamos trazendo heresia de perdição. E eu falo com você, meu irmão, quem está ficando nessa mentira é que está continuando comendo com fermento de Babilônia e achando que está em Filadélfia, mas não está em Filadélfia. Exatamente. É isso que eu quero trazer esse vídeo, um entendimento para você. Você ainda continua, meu irmão, estando em Babilônia. Você não está em Filadélfia. Não é porque você restaurou os 2 nomes que você está em Filadélfia. Não é. Você sabe por quê? Nós lembramos lá atrás, quando nós vemos Moisés e Arão na presença de quem? De Faraó. Nós vemos ali. Faraó é uma representação de Satanás. É uma representação de Satanás. E ali você vê Moisés, macho, e Arão. Ali você vê. Eles são chamados diante dos acontecimentos ali das pragas. E ali eles vão. Satanás quer barganhar. Entendeu? Quer barganhar. Tudo bem. Vocês, eu vou deixar vocês irem para o deserto, né? Mas suas crianças vão ficar aqui. Seu rebanho vai ficar aqui. Eu deixo, mas vocês podem ir. Que Satanás bonzinho, né? Que Faraó bonzinho. E muitas das vezes é assim, irmãos. Ele barganhando. Moisés não abriu mão. Falou, não, desse jeito nós não queremos. Voltou para trás e as pragas continuaram descendo. Aí ele chama de novo. Tudo bem. Você pode levar o seu rebanho, mas as crianças ficam. Então, irmãos, quando nós estamos vendo todas essas coisas, ele tentando barganhar, ou seja, barganhando, ele continua na condição de quê? Daquele que está no controle, daquele que continua ainda controlando. Dominando tudo. Dominando. Então, se Moisés ali mostrasse fraqueza, ele ia aceitar negociar com Satanás. Mas os filhos de Ial, os filhos de Ialcha, não podem negociar com Satanás. Verdade. Não pode. Não tem como, não tem conversa, não tem barganha. Então, quando a gente vê isso nos dias de hoje, a gente vê, tudo bem, você fala aí o seu nome, os nomes sublimes, você não fala mais Zeus, né, que é Deus, você não fala mais Ies, que é porco, você vai falar o nome verdadeiro. Mas vocês continuam, então, com os evangelhos anátemas. Né? Continua lá com Mateus, com Marcos, com João. Né? Essa é uma barganha. No final, você percebe que quem que saiu em vantagem? Satanás. Por quê? Porque esses continuaram prisioneiros do engano, da mentira. Foi dado simplesmente uma ração, um alimento melhor para eles, né? E eles ficaram felizes. Agora ficou um escravo mais feliz. Um escravo mais feliz vai produzir mais, né? Para o seu mestre. Então, irmãos, quando chega Filadélfia agora, Filadélfia quer trazer o quê? A verdade para que seja completamente livre. A igreja seja livre desse jugo de Satanás. Por quê? Porque nós viemos para derrubar também os postes ídolos elevados. Você percebe que o mensageiro de Sardes negociou com Satanás? Falando assim, tudo bem, é mais ou menos a representação lá daquele rei, né? Rei Asa. O rei Asa, que pegou e falou assim, olha, nós vamos derribar então os postes ídolos baixos, mas nós vamos fazer vista grossa com os ídolos altos. Por quê? Vamos fazer vista grossa. O povo vai continuar indo lá queimar incenso naqueles postes ídolos elevados e eu não vou perder minha fama, minha boa fama com o povo.
E você percebe que o mensageiro de Sardes segue a mesma linha? Ou seja, ele quer manter a fama dele, ele quer se mostrar ainda bonzinho, ele quer agradar os seus seguidores. Com isso, ele mantém ainda os postezinhos elevados, irmãos, como o rei Asa lá atrás fez, diferente do rei Josias. O rei Josias já derrubou todos os altares ídolos, jogou por terra, tanto os baixos quanto os elevados. Exatamente. Entende? Jogou por terra. Por quê? Porque com Satanás não se negocia. É tudo. Entendeu? É tudo ou nada. Você não pode negociar, porque sempre numa negociação com Satanás, o homem leva desvantagem. Verdade. Então, Moisés ali no Egito falou assim, não tem negociação, vai ser do meu jeito, porque é do jeito de Yahweh. Yahweh falou, não negocia com Faraó, não negocia com Faraó, vai ser assim. E com isso, todo o povo saiu do Egito. Todo o povo saiu do Egito levando criança, levando animais, levando inclusive joias, que os egípcios entregaram joias de ouro para eles, falando assim, olha, vai embora daqui, sai daqui, toma isso aqui. E aquelas joias de ouro ficaram como sendo o salário de todo o tempo que eles foram escravos. Compreende? Então, aquelas joias de ouro, irmãos, deu para eles a condição de que, olha, vocês estavam no Egito, mas vocês não eram escravos, porque vocês foram pagos. E você sabe muito bem que o escravo, ele não recebe salário. Né? Ele não recebe salário. Verdade. Ele recebe somente a subsistência para manter vivo. Então, mostrando que a libertação de Yahweh, ela é uma libertação completa. Ela é uma libertação completa, irmãos. Completa. Então, voltando agora no nosso tema, né? No nosso tema principal, que a gente queria falar. Mas para isso os irmãos parece que não ouvem os nossos ensinos, né? Eles desprezam o ensino e depois eles trazem contra nós aquilo que você fala. Se você tivesse estudado a mensagem desde o início, vocês teriam já entendimento nos dias de hoje. Vocês já estariam em outro plano, em outro prumo. Mas essa é o quê? Para se repetir, né? Para se repetir. Conforme Eclesiastes 1:9, o irmão Marco Beton vai ler para nós. Diz assim, o que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Você vê que tudo se repete. Tudo se repete. Quando nós vemos lá atrás, né, os Yaldins se revoltaram demais quando Yalcha falou que ele era filho de Yahweh. Foi. Nós vamos ver isso, vamos abrir então no livro de Lucas, né? Lucas, capítulo 22, versículos 66 a 71. Vamos lá. Então, irmãos, em Lucas 22, do versículo 66 em diante, diz assim: quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefe dos sacerdotes e escribas, e levaram-no para o sinédrio, dizendo: se tu és o Machia, dize-nos. E ele respondeu: se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos interrogar, não respondereis. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Yahweh. Todos então disseram: és, portanto, o filho de Yahweh? E ele declarou: vós o dizeis, eu sou. E replicaram: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós ouvimos falar de sua própria boca. Compreende então, irmãos? Você viu que lá atrás, né? Ali, quando Yalcha foi levado ali naquele conselho de anciãos, o que eles interrogaram Yalcha?
Interrogaram Yahshua, tu és o Mashiach? Né? Aí ele falou assim, olha, se eu falar que sou, vocês não vão crer. Né? E ele fala assim, então, mas uma coisa eu digo, eu vou estar assentada à direita de Yahweh Todo-Poderoso. Ah, então você é o filho de Yahweh. Aí ele fala assim, sim, eu sou. Aí eles rangeram os dentes. E falaram assim, não precisa mais de interrogatório. Ele já blasfemou, ele já falou uma heresia de perdição. Pois é. Ele falou uma heresia de perdição. Aí as coisas acontecem novamente. Como nós vimos em Eclesiastes 1:9. Tudo se repetindo. Agora chegou no final dos tempos, que os filhos de Yahshua vieram. Aí os filhos de Yahshua anunciam a mensagem. Filadélfia é formada pelos filhos de Yahshua. São aqueles que vão servir no templo, a exemplo de Arão. Somente os filhos de Arão serviam no templo, não é mesmo? Mesma coisa. Então, quando nós vemos a mensagem que nós trazemos para os irmãos, aí os irmãos ringem os dentes, como aconteceu lá atrás. Ringem os dentes e fala, aí, não precisamos ouvir mais nada. Mata eles. Mata eles. Se pudesse, né? Não. Mata eles, porque já falaram uma heresia de perdição. Compreende, irmãos? E a ponto de irmãos ainda falar assim, não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Olha só, irmãos. Não são nossos irmãos. Não falar assim, um grupo de pessoas em Belo Horizonte. Olha só, nós confessamos Yahshua, fazemos imersão no nome de Yahshua Mashiach, nós partimos o pão e o cálice, nós invocamos Yahshua e Yahweh, nós nos reunimos para partir o pão, nós estudamos a palavra sem fermento. E os irmãos falam, um grupo de pessoas de Belo Horizonte. Então, quando você vê isso, irmãos, você vê exatamente se cumprindo naquele momento de Yahshua lá atrás. Exatamente. A ponto de levantar ainda calúnias, dizendo assim, olha, eles estão dizendo que Yahshua é Yahweh. Eles estão dizendo que Yahshua é Yahweh. Que momento nós falamos isso, irmão? Viu a falsidade? Por quê? Porque os Yaldins, vendo que não tinha motivo de acusação de Yahshua, levanta a calúnia. Colocou o quê? Pagou dinheiro, falsas testemunhas para falar mentiras. Exatamente. E falar mentiras. Hoje, nos dias de hoje, nem precisa pagar. As pessoas falam mentira aqui contra nós sem pagar. Exato. Sem dar dinheiro, não precisa nem dar dinheiro. O irmão fala que nós falamos que Yahweh é Yahshua, Yahshua é Yahweh. Nunca falamos isso. Nós temos aqui a camisa, ó. Yahweh acima de tudo. Tá vendo? Yahweh acima de tudo, pai de todos. E Yahshua é pai de 144 mil, que é um estudo que nós vamos trazer, mas os irmãozinhos ainda estão muito, o quê? Muito ainda imaturos. E a gente precisa preparar o terreno, entendeu? Para a gente semear essa semente maravilhosa. Essa semente maravilhosa do entendimento. Por que você acha, irmãos, que o próprio Moisés, vindo da parte de Yahweh, falou assim, olha, não poderá ser sacerdote no templo quem não for filho de Arão. Por que você acha que isso tem nas Escrituras? Se tudo que o irmão trouxe, Eclesiastes 1:9, tudo que foi, volta a ser. Exato. E não há nada novo? Espera aí. E quando nós pegamos Hebreus 7, fala que Yahshua é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote. E ainda Yahweh jura. E ele jura. Yahweh jura por ele mesmo. Yahweh jura por ele mesmo, falando assim, eu juro, tu és sacerdote eterno, tremendo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, o sacerdote terreno, Arão, tinha filhos. E essa era a exigência para servir no templo terreno.
Yalcha, celestial, que é o último Adão, tem filhos. É filho na carne? Não! Isso está em 1 Coríntios 15. Faz a leitura completa de 1 Coríntios 15, irmãos. Vai entender. Está mostrando ali uma comparação que o primeiro Adão tinha filhos na carne. E o último Adão, Yalcha, tem filhos no espírito. Quer ver essa passagem? Vamos lá. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se o espírito que dá vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é físico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. Já o segundo homem, ele vem do céu. Aí ele fala: tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão também os celestes. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Pronto. Está entendendo, irmãos? A imagem está falando assim, a semelhança. Como Adão terreno teve filhos segundo a carne, ou a semelhança do último Adão, que é celestial e Yalcha, ele terá filhos segundo o seu espírito. Por quê? Porque ele é espiritual, celestial, segundo o seu espírito. Então, irmãos, veja bem, essa mensagem, irmãos, quando você viu Yalcha lá atrás, eles falaram, então tu és o filho de Yal. E ele falou, sim, eu sou. Aí eles ficaram irados. E no tempo atual, irmãos, a mensagem é a mesma. A mesma coisa. A mesma coisa. Nós, filhos de Yalcha, que viemos nessa terra, somos questionados. Vocês são filhos de Yalcha? Sim, nós somos. E com isso eles ficam irados. Compreende? Que tudo volta a ser. Então, esse é um estudo, irmão, que nós estamos preparando ainda para os irmãos, mas nós estamos preparando primeiro o terreno para os irmãos entenderem as coisas. Devagar, entendeu? Por quê? Porque é um alimento sólido. Nenenzinho sem dente não tem como mastigar. Primeiro tem que criar o dentinho, né? E para criar dentinho tem que estar crescido. Exatamente. Entendeu, irmãos? E é esse tempo que nós estamos trazendo esse alimento para que você consiga ainda, como uma papinha grossa, engolir, entendendo, para que logo vai começar a nascer dentinho. Aí você já consegue mastigar um alimento mais sólido. Está compreendendo? Eu quero, inclusive, irmãos, que os irmãos entendam o seguinte, quando nós estamos falando a respeito aí de divisão de Filadélfia, nós lemos ali que Apocalipse 12 está mostrando uma mulher que gerou um filho. Tá? E o filho saiu de dentro dela. O filho saiu de dentro da mulher. Isso é divisão? Não. Isso é facção? Não. Não. São dois corpos. Compreende? Compreende que o filho tem que sair de dentro da mulher? Tem que cortar o cordão umbilical? Esse filho tem que amamentar na mulher e a mulher vai dando o alimento também? Exatamente. Entendeu? Porque o menino tem que ser desmamado dela para ser arrebatado. Aí o que acontece? Acontece que isso gerou divisão no corpo? Não, são dois corpos diferentes, irmãos. Exatamente. Quando nós vemos a mulher ali, é a representação da era de Sardes. A era de Sardes. E esse neném nasceu no dia 8 de abril de 2020. Que o mensageiro de Sardes falou que seria o arrebatamento e errou novamente, porque ele interpretou errado as Escrituras. Ele interpretou errado as Escrituras. E com isso, não era o arrebatamento, era o nascimento do filho varão, da era
de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, nasceu, como nós já falamos, no dia 14 de Nissan, que é o dia da Páscoa, como nós já fizemos o estudo lá atrás em Lucas. E Yahshua, ele nasceu numa Páscoa, por isso que a palavra fala, tendo menino completado 12 anos, subiram para a Páscoa, como era costume da sua família. Então, Filadélfia, como os filhos de Yahshua, também nasceram na Páscoa. Nasceram na Páscoa. E essa Páscoa, irmão, mostra o nascimento do filho varão, que se desligou-se da mulher. Tem nada sendo dividido. Não tem nada sendo dividido, irmãos. Agora, você percebe que o filho varão e a mulher vão ter que andar separados. Exatamente. Vão ter que andar separados. Essa mulher, ela vai ficar para a tribulação. Exatamente. Está entendendo? E como eu já falei com os irmãos, o mensageiro de Sardes, esse que fica prevendo aí os arrebatamentos, ele faz parte, ele é um mensageiro da era de Sardes, porque ele foi levantado para fazer o quê? Uma reforma na igreja de Sardes. Ele foi levantado para fazer uma reforma na igreja de Sardes, trazer para a igreja de Sardes o partir do pão com pão ázimo, a imersão no nome de Yahshua. Ele veio trazer a restauração dos nomes sublimes. Ele veio refutar a Trindade, compreende? Ele veio preparar o caminho para a chegada de Filadélfia. Exato. Ele preparou, como João Batista, preparou o caminho para a chegada de Filadélfia. Exato. E você percebe, João Batista preparou o caminho para chegar de Yahshua, né? Ele, como uma representação de João Batista, preparou o caminho para a chegada de Filadélfia, irmãos. Exatamente. Está escrito assim, ó, versículo 2. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Lembra-te, portanto, de como recebestes e ouvistes, observa e converte-te. Aí agora nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos pegar aqui primeiro o versículo 5. Vamos lá. O 5 diz assim: ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Então ela fugiu. Fugiu para o deserto. Aí no versículo 13 agora. Agora nós vamos no versículo 13, que diz assim: ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz um filho, o filho varão. Aqui não fala um filho varão, dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Ial e mantêm o testemunho de Yahshua. Percebe aqui, irmãos, o link exato. Ele está falando assim: como o dragão não conseguiu pegar a mulher, foi perseguir os descendentes da mulher. Exato. Esses que não foram arrebatados. Exato. Apesar de guardar observando ali o mandamento de Ial e o testemunho de Yahshua. Quer dizer, eles são já restaurados os nomes. Exato. Entendeu? Então, veja bem, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes da mulher. Exato. E essa mulher, irmão, como nós vimos ali, é Sardes. Então, os filhos de Sardes,
que está falando dos descendentes ali, são os filhos de Sardes. E esses filhos de Sardes não foram arrebatados, apesar de terem, estava guardando o mandamento de Ial e o quê? De Yahshua, e o mandamento de Yahshua e o testemunho de Yahshua. E por que eles não foram arrebatados? Eles não foram porque eles não foram selados. Exatamente. Eles não foram selados. Como que eles não foram selados? Porque eles recusaram serem filhos de Yahshua Mashiach. Exatamente. Eles recusaram serem selados com a mensagem Yahshua, Pai dos 144 mil. Por isso eles foram deixados para trás. Porque eu já falei com os irmãos, esses vão ser entregues no templo, os da primícia. Eles vão ser entregues no templo. Vai servir Ial no templo. Ial só aceita os filhos de Yahshua. Representação aqui na terra. Ial, aqui na terra, ele não aceitava que fosse outra descendência, a não ser os filhos de Arão. Exato. E os filhos de Arão tinham que ser perfeitos, lembra? Exatamente. Não podia ter defeito físico. Exato. A semelhança dos 144 mil, que não possui defeito físico. Está falando de coisa Exato. Carnal? Não. Está falando de serem irrepreensíveis. Se você ainda não assistiu a série de 3 vídeos, irmãos, a respeito sobre o ancião e o servo, você tem que assistir para você ter esse entendimento. Exato. Porque o ancião e servo, eles não caíram lá de paraquedas, na visão ali de Elhana, em Apocalipse. Eles não caíram de paraquedas ali, não. Eles são atuantes na igreja aqui na terra. Isso. Na igreja. Não é na sinagoga, não. É na igreja. E eles são partes de 2 eras. A era de Esmirna, irrepreensível, tem promessa de coroa. Você pode ler lá a carta a Esmirna, promessa de coroa. E de Filadélfia, que promessa de reaver a coroa. Reaver a coroa. Compreende? Esses aqui vão ganhar, porque são filhos de Adão e foram irrepreensíveis. E esses aqui vão reaver a coroa. Porque eles tinham coroa na cabeça lá em cima, tiveram que tirar para descer aqui para a terra. São formados os 144 mil dessas 2 eras irrepreensíveis. Compreende? Então, esses aqui, você viu que eles restauraram o nome? Seguiu o mandamento de Ial e o testemunho de Yahshua Mashiach, mas não foram arrebatados. Por que então eles não foram arrebatados? Porque eles não aceitaram ser selados com o selo na testa, conforme Apocalipse 7. O selo que marca o nome do pai deles, Yahshua Mashiach. Exato. Para ter acesso ao templo, para estar servindo diante de Ial e de Yahshua, meu irmão, é somente se for filho de Yahshua. Não tem outro contexto. E quando você pega aí a carta de Sardes, presta bem atenção que no versículo 3 ele fala: lembra-te, portanto, de como recebestes e ouviste, observa e converte. Viu o link lá com Apocalipse capítulo 12? Lá no finalzinho? O dragão está perseguindo os descendentes da mulher que estão observando os mandamentos e guardando o testemunho. É o mesmo link mostrando que são as mesmas pessoas que estão sendo perseguidas aqui na frente depois do arrebatamento. E o interessante, irmão, o link é o seguinte, que esses aqui que estão sendo perseguidos, eles perseguiram a igreja de Filadélfia. Exato. Eles perseguiram a igreja de Filadélfia, por isso eles agora vão ser perseguidos pelo anti-Mashiach. Exato. Entendeu? Eles perseguiram aqueles que queriam o bem deles. Exato. Aqueles que queriam o bem deles, eles perseguiram. E por causa disso não foram arrebatados, vão ficar aqui e vão ser agora perseguidos. É aquela representação de quem? Presta atenção, irmãos. É aquela representação de Shaul Paulo. Shaul Paulo, ele era sinagoga de Satanás, perseguidor da igreja. Ele era sinagoga de Satanás, perseguidor da igreja. Aí ele cai do cavalo. Tá achando que tá agradando Ial. Nossa, igual o Zé Aldinho hoje. Tá achando que tá agradando Ial, perseguindo a igreja. E fica cego. E aí fica cego. Vai como Shaul Paulo. Apesar ali do Gamaliel ter orientado, ele falou, não persegue, não faça isso. Por quê? Se você estiver perseguindo a igreja, e a igreja for um propósito de Ial,
você vai estar perseguindo o próprio Iau, e ai de você, ai de você. E ele não ouviu, e ele foi perseguir, foi com carta ali do sumo sacerdote, dando autorização deles perseguir a igreja de Damasco. Chegou lá, o que aconteceu? Caiu do cavalo. Caiu do cavalo, é um termo usado no Brasil, né? Cair do cavalo, quer dizer, está todo orgulhoso, está todo cheio de si, cai do cavalo, para mostrar que tem que ser humilde. Exato. É o que vai acontecer com estes que estão perseguindo Filadélfia nesse tempo, vão cair do cavalo quando aconteceu o arrebatamento e ficou para trás. Exato. Perseguiu aquele que estava ali para ajudar eles. Perseguiu estes que vieram para ajudá-los. Agora vão ser perseguidos. Exato. Igual Shaul e Paulo. Estava perseguindo a igreja, aí depois se tornou o quê? Perseguido. Exato. Era perseguidor. Mesma coisa. Como o quê? Como sinagoga de Satanás, e depois se tornou perseguido. A mesma coisa esses aqui. Exato. Esses que não aceitaram o selo de Al-Shapai, de perseguidores da igreja, Filadélfia, igreja verdadeira, se tornam perseguidos agora pelo anti-Machia. Exato. Então, não tem nenhuma divisão nisso. Não tem. Isso aqui, irmãos, é para você entender que eles nunca fizeram parte de Filadélfia. Exato. E você tem um detalhe aqui, a palavra fala descendente, olha aqui. Fala assim, o dragão foi então guerrear contra o resto dos descendentes da mulher. Exato. O resto dos descendentes da mulher, que guardam, observa os mandamentos de Iau e guarda o testemunho de Yahshua Mashiach. E quando a gente pega aqui no mapa da era, irmão, olha só, o mapa da era, nós pegamos a quinta era. Essa quinta era é a era de Sardes. E a gente fez a associação que, lá em cima, você vai ver os dias da semana. Os dias da semana, quando a gente chega na quinta-feira, recebiam uma porção. Eles escolhiam uma porção. Essa é Sardes. Olha aqui, vou descendo aqui. Você está vendo Sardes? Agora vamos lá embaixo. Olha só, qual que é o quinto descendente? Qual que é o quinto descendente de Adão? É Jared. Exato. E a palavra Jared significa descendente. Você pode ir lá na Bíblia Strong, Dicionário Strong. Dicionário Strong, você vai ver lá, Jared significa descendente, fazendo um link com a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, destes de Sardes que rejeitaram a mensagem de Filadélfia, por eles rejeitarem essa mensagem em Filadélfia, eles são deixados na condição de se tornarem perseguidos, porque eles perseguiram, agora vão ser perseguidos, porque perseguiu aqueles que foram enviados para ajudá-los. Agora, quem vai poder ajudá-los? Quem vai poder ajudá-los? Aí que tá. Então, você percebe que as escrituras ela é viva e ela conversa através desses links. Como nós vimos, a mulher é a era de Sardes. A mulher é a era de Sardes que gerou um filho varão, Filadélfia. E Filadélfia se cortou o cordão umbilical que ligava a Sardes. Filadélfia começou a andar sozinho, e ele anda sozinho, e ele não faz divisão absolutamente nenhum do corpo, não cortou-se perna do filho varão, não se cortou cabeça do filho varão, ele anda em integridade, unanimidade na mensagem. Exatamente. Entendeu? E quando a palavra pega aqui em Apocalipse capítulo 12, vocês podem perceber que o dragão, ele está perseguindo o resto dos descendentes, o resto. Quando você volta na carta de Sardes, observe aí a carta da era de Sardes, no capítulo 3, no versículo 4, que diz assim: em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes, elas andaram comigo vestidas de brancos, pois são dignas. Então, na era de Sardes, tem esses que serão dignos, e por isso agora também serão arrebatados com os filhos de Yahshua.
Lembrando que agora o dragão está perseguindo o resto que sobrou de Sardes. Ele está perseguindo o resto que sobrou de Sardes, irmão. E por isso que a palavra para Sardes é observa e o que? Converte. Porque o dragão em Apocalipse 12 está perseguindo aqueles que estão observando o que? O mandamento de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. E você percebe um detalhe importante no começo da carta, que você vê que tem uns poucos de Sardes, que o quê? Que não sujaram as suas vestes e andarão comigo, vestidas de branco porque são dignas. Percebe? Andarão comigo, andarão com Filadélfia. Tremendo. Entendeu? Porque Filadélfia é os filhos de Yahshua com Yahshua. Exato. Os filhos de Yahshua com Yahshua. E ali está falando assim, uns poucos de Sardes, eles saem de Sardes e começam a andar com Filadélfia. E estes poucos de Sardes, eles mantêm com isso as vestes limpas. Porque as vestes são purificadas na imersão. Na imersão eles lavam as vestes. Mas eles se sujam a partir do momento que ainda continuam ensinando mentira. Tem contato com anátema. Tem contato com aquilo que é maldito. Exato. Ou seja, com os evangelhos ali, anátemas, ainda comendo aquele alimento, sujam as vestes. Só que esta parte de Sardes, vestes limpas, elas se deslocam. Percebe? Ela se desloca e começa a andar com Filadélfia. Maravilhoso. E vão ser arrebatadas com Filadélfia. Maravilhoso. Tá, irmãos? Por isso que está falando, andarão comigo, de branco, porque são dignas. São dignas. Por quê? Porque quiseram restaurar todas as coisas. Derrubar os postes ídolos elevados. Por quê? Queria agradar Yahshua. Aceitaram a mensagem de Yahshua Pai. Porque a mensagem de Yahshua Pai, ela remete lá atrás na igreja, quando você pega isso no Evangelho de Mateus, Anato fala dele, ninguém chame de pai, senão o nosso pai que está no céu. Isso aí é fermento, isso não encontra em Lucas. Aí que você entende por que Shaul Paulo ele chamava Timóteo de filho. Ele era filho da carne dele? Não, era filho espiritual. Quando ele chamava Tito, meu verdadeiro filho na fé, ele estava chamando Tito de filho na carne? Não, é filho na fé. São esses Sardes, vestes limpas, que saem da era de Sardes e entram para a era de Filadélfia com Filadélfia. Por isso que anda com Filadélfia e anda com Yahshua. E quando eles andam com Yahshua, eles são recebidos como descendentes de Yahshua. Entendeu? De tudo. E filhos na fé. Nossa, filhos na fé também com direito à herança e direito de ser arrebatados vivos. Direito de ser arrebatados vivos. Então, irmãos, é o meu conselho para você. Vem agregar com Filadélfia. Porque não dá para você ficar ouvindo um mensageiro que erra todo instante. E eu lanço um desafio. Esse desafio eu lanço perante o mensageiro de Sardes e também os seus seguidores. O mensageiro de Sardes, ele vai marcar e vai continuar marcando data. E ele não vai acertar nenhuma. Para que saibas que é os filhos de Yahshua que estão falando. Para vocês saberem que a verdade está com Filadélfia, ele vai marcar. E Yahweh vai fazer questão de não permitir que seja feito nessas datas que ele marcar. Exato. Ele vai continuar. Como já errou 7 vezes, vai errar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, só para vocês verem o que é a verdade que está sendo falado, mas vocês têm insistido no erro. Exato. Vocês têm insistido no engano, vocês têm insistido em fazer do jeito de vocês, seguindo um homem cheio de erro, cheio de defeito, cheio de orgulho no coração, que despreza as escrituras e manipula as escrituras para conforme a vontade dele. E para compreender a manipulação, eu quero refutar um ensino que ele trouxe recentemente, refutando
esse detalhe, porque nós temos que ser zeloso com a palavra. E quando o espírito sai do homem, quando o espírito se retira da vida desse homem, o que habita agora não é mais o espírito do Mashiach. Então começa a ficar confuso, começa a falar coisas que não provêm do espírito de Yahushua, a ponto de falar que Filadélfia, que os irmãos de BH estão causando divisão no corpo, no filho varão. Então, quando ele remete a Jeroboão, falando que Jeroboão causou divisão no reino de Davi, é uma mentira, porque foi Yahweh que mandou o profeta Aías separar. Ele pegou o manto, mandou o profeta rasgar o manto em 12 pedaços e entregou para Jeroboão 10 pedaços, e 2 pedaços ficou com Salomão, irmãos. Com o filho de Salomão. Com o filho de Salomão, Roboão. Ficou com o filho dele, irmãos. Então não tem nada a ver uma divisão. Isso aqui foi Ial que mandou. Foi vontade de Ial. E aí você vê o mensageiro de Sardes cometendo um gafe desse. Falando que Jeroboão dividiu o reino. Foi vontade de Ial, porque Ial não agradou do filho de Salomão. Exatamente. Porque Roboão, ele estava corrompendo o reino. E aí Ial falou assim, não vai permanecer todas as tribos seguindo este. Exato. E ensina errado. Ensina errado e os irmãos não buscam nas escrituras a comprovação do que está falando. E aqui mostra claramente que mais uma vez está falando dele mesmo e não do espírito de Yahushua. Não está. O espírito de Yahushua já deixou ele, irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. É a representação ali também de Saul. Começou bem, mas terminou mal. Isso. Começou bem e terminou mal. Por quê? Num determinado momento o rei Saul, que já tinha profetizado, recebeu unção ali do profeta Samuel sobre ele, chegou até a profetizar uma vez. O que aconteceu com ele? Começou a ficar altivo, orgulhoso diante das suas vitórias. Exato. E começou a fazer aquilo que Ial não mandou ele fazer, até sacrificar. Fazer um sacrifício que era uma atribuição dos filhos. Olha aqui, os filhos de Arão. Percebe? Olha só, ali ele tomando o lugar dos filhos de Arão para sacrificar um sacrifício a Ial. Ele foi lá e sacrificou. Não é aceito mesmo. Você percebe que a perseguição parte dele contra nós, filhos de Yahushua. Como ali Saul, ele tomou o lugar dos filhos de Arão para sacrificar. Ele, como rei, não podia fazer isso. E isso por causa da soberba, da presunção. Ele começou a fazer aquilo que Ial não mandou que ele fizesse. Essa é a representação Eclesiastes 1:9, que diz que as coisas se repetem. E aí o que aconteceu? Ial levantou Davi. E quando você vê levantou Davi, levantou Filadélfia, porque o link falando assim, isso diz aquele que tem o quê? A chave de Davi. Entendeu? A chave foi dada para Filadélfia, a chave de Davi. Davi ocupou o lugar de Saul. Exato. Entendeu? Mesma coisa, porque tudo se repete, irmãos. Exato. Então eu quero que você ouça esse estudo, irmãos. E deu um detalhe. Sardes está escrito que a obra dela não foi encontrada perfeita. Por conta disso, o reinado que está sobre ela é passado para outro. Aconteceu a mesma coisa. Agora, os filhos de Yahushua, a representação em Filadélfia, que é quem? Davi. Mostrando também que para Filadélfia, que Filadélfia é uma igreja que tem pouca o quê? Pouca força. A representação de que Davi era quem? Aquele franzininho. E detalhe, pouca força e perseguido. Porque Saul começou a perseguia. Davi tinha que fugir. Por causa do ciúme de quem? O ciúme de Saul, né? Então, irmãos... Mas isso, irmãos, é para a gente mostrar para vocês que a gente não está aqui para causar divisão, não, irmãos.
Tira da cabeça de vocês. Você que está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, eu falo para você, meu irmão, que está aí, quer entender a verdade, mas não consegue porque tem irmãos que estão te oprimindo, falando, não segue eles não. Sai desse pensamento de Babilônia, sai de dentro desse pensamento, porque esse pensamento é um pensamento do nicolaíta, que prende as pessoas no próprio ensino, e as pessoas seguindo esses nicolaítas não buscam o seu entendimento, buscam o entendimento de um homem. E nós não estamos trazendo entendimento de um homem carnal, nós estamos trazendo entendimento do homem celestial, Yahshua, o Mashiach, que veio trazer a palavra para nós agora. Ou você sai desse engano, ou você vai ser perseguido pela serpente e pelo dragão, meu irmão. Entendeu? Então, a mensagem é essa. E foi feito o desafio. Quer vocês ouçam ou não, o desafio foi feito. E o desafio, irmãos, você pode registrar. Exato. Pode registrar e nós temos palavra. Não temos palavra como mensageiro de Sardes que fala, se o arrebatamento não acontecer nessa data, eu paro de ministrar. Mas não acontece, ele continua ministrando. Você vê que não tem palavra, né? E a palavra fala que a gente tem que ser uma palavra e não voltar atrás. Exato. Porque que é o homem pecador que ele dá duas palavras, né? Exato. E a palavra de Yahweh é uma palavra que não volta atrás. E ao falar, se alguém está falando e voltando atrás no que disse, está falando o homem e não o Yahweh. Exatamente. Então, amados, nós vamos. Eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, e a gente não queria estender muito, para que você entenda que Filadélfia, ela é Filadélfia. Filadélfia não tem divisão em Filadélfia, ela é um corpo unânime. E é um corpo unânime que vai ser arrebatado. Só que Filadélfia saiu de dentro da mulher, saiu de Sardes. Saiu de Sardes e cortou o cordão umbilical e agora está andando, sendo desmamado para ser entregue no templo. E aqueles também, alguns ali descendentes da mulher de Sardes, filho de Sardes, da era de Sardes, vem acompanhar Filadélfia. Vem acompanhar Filadélfia e vindo acompanhar Filadélfia vai ser arrebatado junto com Filadélfia. E o conselho que eu te deixo, sai de Sardes e venha unir com Filadélfia. Por isso que está falando assim, existe uns poucos, exato, de Sardes que não sujaram as vestes e andarão comigo. Faz um link com Enoque. E Enoque andou com Yahweh e por isso foi arrebatado. Está falando assim, porque as escrituras conversam assim. Está falando andarão comigo, significa link com Enoque. Andou com Yahweh e foi arrebatado. Andou com Filadélfia e vai ser arrebatado. Ok, irmãos? Ficou claro? Espero que sim. Eu espero que esses irmãos que eles têm tampado os ouvidos para não nos ouvir, entendeu? Eu sugiro, tira a mão do ouvido, ouça a mensagem, ouça a voz do Espírito, conforme está escrito em Salmos. Se ouvires a voz de Yahweh, não endureçais o vosso coração, como aqueles que andaram no deserto. Porque aqueles que andaram do deserto, apesar de ter visto toda a grandeza que Yahweh fez por eles, Yahweh desagradou deles pelas obras deles. E falou assim, esses não entrarão no meu descanso. Ele repete essa frase agora no final, estes não serão arrebatados. Compreende, irmãos? E o arrebatamento é entrar no descanso de Yahweh. Exatamente. E eu te falo, Yahweh falando com você, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, porque vai ser triste. Vai ser triste quando você cair na real e ver que ficou para trás. E ver que ficou para trás porque você tapou os ouvidos para não ouvir a voz de Yahweh. De perseguidor vai se tornar perseguido, como aconteceu com Shaul e Paulo. E nós vamos encerrar essa ministração agora, amado irmão. E eu te convido conosco também
gratidão eterna a Yahusha e a Yao por essa mensagem maravilhosa e uma mensagem direto do trono do Pai, Yao dos exércitos. Quando ouvires a voz de Yao, não endureçais o vosso coração. E assim seja feita a vontade do Pai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yao, grato a Yahusha, grato a Yao, grato a Yahusha, grato a Yao, por Yao e por Yahusha, por Yao e por Yahusha, por Yao e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do Pai Yahusha. Amados irmãos, te espero no próximo estudo. Até breve, irmãos. Fica na paz de Yahusha, o nosso Mashiach. Assim seja. Oh